Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? A nossa aula de geografia de hoje vai partir da página 176 do livro, tá? De geografia, que traz o capítulo 1 com o tema Como a natureza transforma a paisagem. E a imagem de abertura do capítulo traz o desenho da Terra, é isso? Mas diferentes. Tem aqui um antes, estão vendo aqui no cantinho, ó, e um depois. Mas o que será que causou essa mudança? Vocês já tinham parado para pensar que um dia o planeta Terra foi dessa forma aqui que vocês estão vendo antes? O que será que fez mudar a configuração da Terra? Né? Vamos conhecer? Vamos saber? Vamos lá. Como a natureza transforma a paisagem? A natureza e suas forças promovem mudanças muito significativas nas paisagens naturais. Neste capítulo, vamos conhecer parte da história natural da Terra e as forças envolvidas em processos que construíram o mundo em que vivemos. Conversa vai! Observe atentamente as ilustrações do planeta Terra que estão na página de abertura do capítulo. As duas imagens são iguais? Nós vimos que não, né? Você consegue perceber as diferenças entre elas? Percebemos, né? Que na primeira imagem do antes, os continentes estão lá todos juntinhos. E depois eles estão separados, estão fragmentados. Conversa vem, né? Que seria um tópico para a gente realizar em sala de aula, que seria um debate, tá? Vamos lá. Durante a discussão, você e seus colegas perceberam que as ilustrações de planeta não são idênticas. As cores são praticamente as mesmas. O azul representa a água e a amarela os continentes. Na primeira imagem, os continentes estão juntos e na segunda, eles estão afastados. Você sabe o que faz os continentes se moverem? Sabem? Já pararam para pensar sobre isso? Os continentes se movem. A primeira imagem da Terra é de milhões de anos atrás. E os continentes formavam um único supercontinente, chamado Pangeia. Esse supercontinente começou a se fragmentar em partes, ou seja, a gente separar, tá? Formando os continentes que conhecemos hoje, a África, a América, a Antártida, a Ásia, Europa e Oceania. Com base no que estudamos até aqui, podemos perceber que nosso planeta é dinâmico, ou seja, está em constante transformação e sofre diversas alterações em suas paisagens naturais com o passar do tempo, certo, gente? Então, a Terra ela está em constante transformação. As paisagens da Terra estão em constantes transformações, certo? Vamos lá? A natureza transforma a paisagem. Se possuíssemos uma máquina capaz de viajar no tempo e voltássemos aos primeiros momentos do planeta Terra, estranharíamos muito as suas características, pois eram completamente diferentes das que percebemos na atualidade. Quando nosso planeta se formou, a temperatura era bem mais elevada que a atual, sendo suficiente para queimar qualquer matéria orgânica existente. Com o passar do tempo, as paisagens foram mudando, principalmente pela presença da água, dos continentes, das vegetações e dos seres vivos. O resultado dessas mudanças são as paisagens que você observa no seu dia a dia, certo? E aqui nós temos o glossário, que é o significado da palavra matéria orgânica, ok? Que é um material produzido originalmente por seres vivos. De olho no local. Lembra que as atividades que a gente vai vendo durante a aula, vocês só realizam quando ela acabar, certo? Desenhe no quadro abaixo a paisagem de que você mais gosta na sua cidade. Vocês vão desenhar aqui, ok? Você acredita que essa paisagem que desenhou sempre foi assim? Por quê? Vamos conhecer, como as forças de natureza atuam na modificação das paisagens da superfície terrestre. Essas forças podem ser divididas em dois grupos, agentes internos e agentes externos, tá? Então, nós vamos conhecer agora como essas forças, certo? Atuam, como elas agem, né? Para modificar as paisagens do nosso planeta Terra. E a gente vai ver aí, tá? Agentes internos. Os agentes internos são aqueles que ocorrem no interior do planeta Terra, que está repleto de energia em forma de calor, tá? Interno
São os movimentos, os agentes, certo? Que ocorrem dentro do planeta Terra, certo? Interno, está dentro. Vamos lá? E aqui nós temos o glossário, que é desse textozinho aqui. Todo esse calor explica o porquê de as imagens da Terra na página da abertura serem diferentes. Isso ocorre dentro do nosso planeta, pois temos uma camada que é composta de um material pastoso ou fluido, muito quente e que se movimenta, fazendo com que os continentes se mexam de um lado para o outro, tá? Vamos ver aqui, pastoso, entre o sólido e o líquido, né? Fluido, que é líquido. Então, aqui, vocês podem observar a imagem de como a nossa Terra é por dentro. Olha só, vocês já tinham visto alguma imagem desse tipo? Sabiam que a Terra por dentro era dessa forma? Olha que interessante, né? Bem legal. Vamos ver, ó. Então, a nossa Terra por dentro, ela é dessa forma. E aqui nós temos a camada, tá? Cada setinha mostrando a camada e o nome dela. Vamos ler, o núcleo, o manto e a crosta. Vamos lá? Você sabia que o nosso planeta tem camadas que são diferentes umas das outras? Observem a imagem ao lado, que foi o que nós acabamos de fazer, certo? Com a lupa na mão. As imagens que mostram as camadas do nosso planeta são muito parecidas com alguns elementos do dia a dia. Você consegue pensar em algo que lembre ou que seja parecido com a imagem anterior? Vamos fazer um experimento? E aqui está dando, como vocês vão fazer esse experimento, dando as instruções, tá? Solicite a um adulto que cozinhe um ovo. Peça que o ovo seja cortado conforme a imagem acima. Observe com atenção as cores da casca do ovo, da clara e da gema. Escreva abaixo o nome de cada camada indicada pelas letras A, B e C, como vocês podem observar aqui. A letra A, como é o nome? A letra B, como é o nome? E a letra C, como é o nome? Correspondendo às partes da Terra, viu, gente? Não é a parte do ovo, não. Vamos lá. Letra A, qual é a camada da Terra que representa? E a C, certo? Continuando. As camadas da Terra têm características diferentes, tá? Elas são diferentes uma da outra. O núcleo é sólido e as temperaturas são muito altas. O manto é formado por rochas em estado líquido. Já a crosta terrestre é formada basicamente por rochas e é dividida em 12 grandes placas, certo? Que são placas tectônicas. Como a crosta é bastante fina, os movimentos que ocorrem no manto causam efeitos em sua estrutura, promovendo diversos tipos de mudanças. Veja a imagem a seguir e leia a pergunta que a professora faz para as crianças. Olha só. Será que esses movimentos são capazes de transformar a paisagem que observamos? Já que essas forças são internas, né? Será que esses movimentos que acontecem aqui dentro são capazes de modificar a nossa parte aqui de fora? Vamos ver? A resposta para essa pergunta feita pela professora é sim, gente. Os movimentos internos são capazes de produzir terremotos e vulcanismo, que mudam nossas paisagens. Além disso, as grandes cordilheiras foram formadas e continuam crescendo em consequência desses movimentos, tá? Leia o texto a seguir. Vamos junto? É verdade que a maior montanha da Cordilheira do Himalaia está crescendo a cada ano? Bem pouquinho, mas cresce. Os cientistas estimam que a maior montanha da Cordilheira do Himalaia se eleve de 5 a 8 milímetros por ano, mais ou menos o tamanho de uma unha bem curta. Isso ocorre porque o Everest ainda está em formação. Uma formação que já dura 50 milhões de anos. Olha só, gente, quanto tempo, tá? Então, isso nos mostra realmente que a Terra ela está em constante transformação devido a esses fatores externos, né, fora, e internos, que são dentro, ok? Agentes internos, tá? E a paisagem. Alguns agentes internos são mudanças que ocorrem muito devagar, que podem se estender por milhões de anos, como vimos no texto anterior. Porém, outros agentes podem transformar a paisagem de forma muito rápida, como os terremotos e os vulcões, tá? Com a lupa na mão. Compare as duas imagens abaixo. Nós temos aí, duas imagens. Estão observando? Isso vai estar no livro de vocês também.
Aí tem aqui, ó, fenda que surgiu após um terremoto e casas destruídas também após um terremoto. Então, o terremoto aconteceu e causou essas diferentes ações da natureza, essas diferentes transformações, tá? As duas imagens representam situações que aconteceram após um terremoto. Quais diferenças você consegue observar entre elas, tá? Vocês vão descrever aqui. Qual das imagens representa uma situação que afeta diretamente os seres humanos? Qual dessas duas aqui, gente, ó, prejudica diretamente o ser humano, certo? Entendido isso? Vamos continuar? E aqui nós temos um RA, que vocês vão realizar também quando a aula acabar, ok? Continuando. E quanto aos vulcões, como eles transformam a paisagem? Vamos ver? Conforme explicado, uma das camadas de nosso planeta é formada por um material pastoso ou líquido muito quente. Esse material está em constante movimento e algumas vezes chega à superfície terrestre. Esse fenômeno é chamado de vulcanismo, certo? E aqui vocês podem observar a ilustração. Nós temos na parte de baixo, né, a camada magmática, que é onde fica o magma. Nós temos essa chaminé, tá? Essa abertura que leva ele até a parte de cima. Nós temos uma chaminé secundária, que às vezes é outro lugarzinho pelo qual sai essa lava. O cone, que é o formato do vulcão. A cratera, né, que é por onde sai essa lava, a lava. E quando essa lava sai, ela gera, tá, essa nuvem de cinzas e gases. Alguns vulcões são muito ativos. A lava que é expelida escorre em forma de rios flamejantes, promovendo grandes modificações na paisagem natural. Lembre-se de que a lava vem do interior da Terra com temperaturas altíssimas, tá? É muito quente. Muitos vulcões já estão extintos. Quando isso ocorre, a vegetação volta a crescer, pois o solo que se forma é muito fértil. Observe a imagem ao lado. Estão vendo? Quando ocorre em fundo de oceanos, por exemplo, o derrame de lava vai se acumulando e dando origem a ilhas. Olha que interessante, tá? Mas vamos voltar aqui para a imagem, veja só. Deixa eu dar um zoom. Aqui tá, era onde tinha um vulcão. O vulcão está inativo. Então, as pessoas começaram, ó, a povoar. Estão observando? Certo? E aqui, você sabia que o Japão é um conjunto de ilhas formado por vulcões? Olha só que interessante, tá? Estamos percebendo cada vez mais que a dinâmica da natureza pode causar grandes transformações na paisagem, fazendo com que novas ilhas se formem por meio de vulcões. Também vimos que as forças internas, além de construir formas, podem contribuir para destruí-las, como no caso dos terremotos, tá? Com a lupa na mão, escolha um vulcão, pesquise as informações sobre ele em livros ou na internet e depois complete a ficha a seguir, tá? Vamos realizar após a pesquisa. Temos outro RA que vocês também podem realizar quando a aula acabar. Vamos lá. Temos até aqui que as forças internas podem promover modificações nas paisagens naturais da superfície da Terra. Agora vamos conhecer as forças que atuam na superfície terrestre, chamadas de agentes externos. Já vimos os internos, lembra mais uma vez que acontece dentro da Terra, tá? Naquelas camadas que nós vimos. E agora nós vamos para a parte externa, tá? Os agentes que causam a modificação aqui na parte de fora da Terra. Agentes externos. Os agentes externos são aqueles que provocam mudanças na superfície terrestre. Eles atuam modelando as formas de nossa paisagem, produzindo verdadeiras esculturas naturais. Observe as imagens a seguir. Vamos lá? Ó. Olha que coisa linda, né? São imagens de natureza e que estão modificadas, mas não foram modificadas pelo ser humano, foram modificadas pela própria natureza, certo? Não foi um ser humano que foi lá e esculpiu essas duas imagens, como vocês podem observar aí. Foram fatores da natureza. Vamos ver quais foram eles? Você consegue dizer o que poderia ter formado essas estruturas que aparecem nas imagens? Na primeira imagem, temos uma rocha que foi modelada pelo vento. Já na segunda imagem, temos uma rocha que sofreu a ação do rio. O vento e a água são elementos naturais que transformam as paisagens. E junto a eles, ainda temos o sol e os seres vivos. Esses elementos acabam ajudando na formação da superfície terrestre.
E o que causa esse processo é a erosão, pois diz respeito ao processo de retirada da parte dos solos e das rochas. Esse processo é causado tanto pela natureza quanto pelo ser humano, certo? Então, na próxima aula, nós vamos saber mais um pouquinho sobre o que é essa erosão e quais são os tipos de erosão, certo? Então, aqui vocês vão realizar o aprender brincando, tá? No material de apoio, na página 25, há um quebra-cabeça. A imagem é de um lugar que fica no Brasil, especificamente no Parque Estadual de Vila Velha. Esse lugar é conhecido pelas belezas naturais que podemos observar na paisagem. Pensando nas duas imagens que temos até agora, monte o quebra-cabeça e identifique qual elemento natural predominou nessa estrutura rochosa, certo? Então, por hoje é só. Realizem as atividades que foram encaminhadas durante a nossa aula, certo? Se ficarem com alguma dúvida, entre em contato comigo. Então, por hoje é só. Beijo e até mais. Tchauzinho.